Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 11 do podcast Laboratório Culinário, o podcast que une a farmácia com a nutrição, ou seja, trazendo assuntos da saúde, assuntos referentes à nutrição, a estilo de vida, qualidade de vida, né, Rochelle? Sim. E o que as pessoas suplementam, como elas vivem, de onde se orientam e coisitas mais. E hoje a gente tem um casal super querido aqui conosco, estão aí em preparativos para o casamento. Foi uma novela para conseguir agendar horário com esses dois aqui, mas conseguimos. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essas curiosidades que a gente tem para falar sobre esse super casal aqui. Vou apresentar primeiro minha colega e conterrânea Morgana. Seja muito bem-vinda, Morgana. Obrigada pelo convite. Ficamos bem felizes e que bom que conseguimos, né, um horário depois de algumas tentativas. Não, tá tudo certo. Ó. Então, a Morgana é nutricionista, nutrição funcional integrativa, emagrecimento, performance, saúde da mulher e longevidade saudável, junto com o seu excelentíssimo Guilherme Merlo, médico, qualidade de vida e performance física. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Graciane. Obrigado. Prazer estar aqui. Discutir um pouco, né, sobre nosso dia a dia, nossa vida, todas as questões de saúde aí também no nosso trabalho. Não. O que a gente quer hoje é saber do casal, né, Rochelle? Sejam muito bem-vindos. Seja aqui a meu lado, na mesa, minha co-host, Rochelle Galo, farmácia Ars Curandi, sempre aqui conosco, nossa patrocinadora, com muito orgulho, minha colega há mais de 25 anos. É verdade. Até o nosso CRF é parecido. O meu é 5921. Meu é 5916. A gente tava na mesma fila na hora de fazer o cadastro ali, ela tava 3 cadeiras na frente e eu atrás. Pra gente, com certeza. A gente tava ali na fila. Mas a gente foi se conhecer alguns meses depois. O universo já tava aproximando vocês naquela época. Nos colocou num congresso juntas e colegas entre si alugaram uma casa. Através de amigos. Alugaram uma casa para vários farmacêuticos e a gente se conheceu nessa casa. Olha só. Em Gramado. Né? Nossa, foi meu primeiro congresso. O meu também, assim. Nosso primeiro congresso. Que legal. Então, era pra ser, né? Claro, era pra ser. Com certeza. Então, eu acho que isso também já chama a união de vocês, né? Porque era pra ser. Gente, vou querer começar com isso antes de falar em nutrição, saúde. Eu sei que isso é super importante, mas eu tenho certeza que conhecer um pouquinho da história desse casal vai fazer, de repente, muitos repensarem em seus relacionamentos, né, amiga? E a forma de começar os relacionamentos, né? Os descrentes podem começar a ficar crentes novamente. Vou contar essa história aqui. Então, gente, primeiro eu quero saber um pouquinho de vocês, natural de onde, da onde vieram. Bom, Morgana eu já falei, né, minha conterrânea, então ela é de Guaíba, né, pra quem não sabe. Morgana, fala um pouco de onde veio, como é que chegou aí até a nutrição. Então, né, como tu falou, sou de Guaíba, né, já moro em Porto Alegre há uns 16 anos. Né? Antes de fazer nutrição, eu fui para publicidade e propaganda. Meu sonho. Fiz 3 anos de publicidade e mudei completamente de área. E daí me formei em nutrição e fui para nutrição funcional, né? Porque eu sempre quis atender em consultório. E daí eu olhando na época, assim, até conheci tive uma aula da Maribel, que eu gostei muito, foi uma coisa que me inspirou muito a buscar nutrição funcional. E foi o caminho que eu acabei trilhando, né? Já fazem 7 anos de formada hoje. Olha, que bom. Tempão. Parabéns, né? E Guilherme, como é que começou? Como é que isso começou? Eu sei que a tua história é muito boa, porque não veio diretamente do Brasil, ela vem de outro país. Eu vou querer muito que as pessoas saibam sobre isso. Sim. Bom, eu sou de Porto Alegre, né? Nascido em Porto Alegre, os meus pais são de Porto Alegre. E eu tive esse lapso de alguns anos, quando eu tinha 4 anos. Os meus pais são professores universitários. Meu pai é professor na medicina da URGS e minha mãe dá aula na história da URGS. Então, eles são bem acadêmicos. Que legal. Minha mãe também é historiógrafa. Legal. Então, muito interessante, né? E aí, então, os dois, por coincidência, na verdade, eles tentaram isso, mas deu certo. Os dois ganharam uma bolsa de doutorado para a França. E eu, com 4 anos, fui com eles. Claro. Né? E foi alfabetizado em francês. Isso, eu fiquei dos 4 até os 8 anos e meio. Então, toda essa fase ali de alfabetização, ler e escrever. A minha primeira língua foi o francês, né? E tá contigo até hoje? Tá comigo. Eu confesso que eu pratico muito pouco. A gente fez uma viagem para a Europa ano passado e eu fiz algumas aulas para recuperar. Sim.
Mas tem muita coisa que tá na ponta da língua, né? Porque criança pequena, nosso Absorve. cérebro é uma esponja, né? Então ficou guardado de uma forma que é diferente, é inconsciente, né? até, né? Sim. Claro. Sabe que isso é uma coisa interessante, porque as línguas são assim, se a gente não pratica, a gente acaba esquecendo. Ou daqui um pouco. Mas quando é como se fosse um motorzinho assim que começa a andar e parece que vem. Bicicleta. Como andar de Sim. bicicleta. Não, claro. E aí, então, isso virou praticamente, por muito tempo, tua língua mãe, quando vocês retornaram. Sim. Eu tive que aprender muita coisa do português, né? A minha sorte lá é que eu fui aprendendo francês, eu 4 anos de idade, tu não consegue fazer aula de francês. Você tá Cursinho. aprendendo. Tu foi pra uma... Tu tinha uma escola, uma escolinha? Como é que funcionava? Não, era um colégio público lá. E era muito interessante, porque lá eu tinha colegas de vários países. Vários países. Tinha um argentino, tinha um que era da Arábia Saudita, Nossa, de vários países, assim, eu devia ter umas 10 nacionalidades. E todo mundo falava francês lá. Então, eu cheguei, digamos assim, fui jogado no colégio, né? Sem entender muito o que estava acontecendo. Vai, criança. Te E cria. tive que aprender, assim. E a história é interessante que a minha mãe sempre comenta isso. Que quando eu cheguei lá, eu não sabia falar francês, obviamente. E a professora chamava a minha mãe em reuniões de tempos em tempos. Ela dizia que estava muito preocupada comigo, que ela dizia, o Guilherme, ele não fala nada. Ele não fala em aula. Sim. Se passaram 3 meses, ela chamou a minha mãe de novo. E ela estava com uma cara muito preocupada. Ela disse, o que aconteceu com o Guilherme? Que ele começou a falar e ele fala tudo. Aí a gente Ele parou fala de bater francês nele. Tava naquela fase. Ele parou de apanhar. Provavelmente assimilando a mudança, a Sim. língua, tudo, né? Porque, sabe que isso é interessante, o filho de um francês que tinha restaurante aqui em Porto Alegre, também, o filho até os 3 anos, eles achavam que ele tinha um problema, assim, não falava. Sim. E aí, provavelmente porque ele falava em francês, assim, em casa a mulher falava português, para ele, certo, essa coisa da língua. Com certeza. E aí, com 3 anos, ele começou a falar. Não falava uma palavra e começou a falar e falava tudo, perfeito, correto. Então, eu acho que isso tem muito, né? E uma coisa interessante é essa coisa que a gente aqui, escola pública, a gente imagina, porque na Europa todo mundo estuda em escola pública, né? Sim, Os meus nem existe a sobrinhos, possibilidade, assim. dia. Essa visão que a gente tem aqui, a escola pública é excelente. É excelente. Eles lá. forneciam todos os materiais, tudo, assim, para depois pensar em entrar numa faculdade. A escola pública te preparava bem o suficiente para isso. Na verdade, tu é avaliado durante todo o tempo até chegar no college, né? Até chegar na universidade. Então, não é assim, eu vou ter que fazer uma prova, como é aqui. Você é avaliado pelas suas notas, pelo desempenho esportivo. Então, se você é um atleta da faculdade, você já tem pontos a mais do que outras pessoas para entrar na universidade. Lá é muito diferente, né? Então, conforme você é o seu aluno, você chega em universidades melhores depois, dependendo da sua média. Então, você vai plantando ao longo dos anos. Exato. Deveria ser assim aqui também. Na verdade, eu acho que o Enem hoje o Enem vem com essa proposta. Vem com essa proposta, né, disso, mas não seria tão forte agora, né? E a medicina, como é que chegou? Exatamente, como é que chegou nisso? Como é que chegou na medicina? Por causa da família? Assim, meu pai, por ser médico, sempre tive essa influência, né? Mas eu nunca tive nenhuma imposição. Então, meu pai nunca disse que eu tinha que... Ele falou, olha, tu pode fazer o que tu bem quiser. Se quiser fazer arte, virar músico. Ele é professor de qual especialidade? Enfim. Medicina do trabalho. Ok. E ele trabalha muito com essa parte voltada para a saúde mental do trabalho. Que está super em alta hoje, né? Muito. Então, e ele foi um dos pioneiros de trazer isso aqui no Brasil, na verdade. O doutorado dele foi lá na França, na Sorbonne, com um dos grandes caras no mundo, que iniciou essa conversa. Tanto que a área de medicina do trabalho, né, na faculdade da URGS, foi meu pai que introduziu, que trouxe. Essa cadeira não existia antes. Que demais. E não tem outras faculdades, então é um diferencial. É um diferencial assim. da URGS esse. Claro. Sim. Então, e foi por influência, né? As coisas que meu pai falava, o dia a dia dele. Quando eu estava lá no 3º ano, eu não tinha muita ideia do que eu queria, eu era super imaturo. Mas eu ficava imaginando algumas profissões e eu não me identificava com nenhuma. Eu achei, olha, deve ser medicina. Mas não era aquela coisa que eu tinha certeza. E aí, ao longo da faculdade, fui fazendo curso, entendendo o que era. Aí eu tive certeza que era isso. Era isso, né? Olha que legal. Então, começou assim. Até conseguir entender. E aí até chegar na tua especialidade. Porque aí eu sei que tem uma dobradinha do casal aqui.
Que antes, a gente vamos retroceder um pouquinho. Retroceder e perguntar como é que vocês se conheceram, né? Eu acho que vamos começar pela Morgana. Então, é bem inusitada essa história. A gente se conheceu primeiramente no Happn, né? No aplicativo de relacionamento. Entenderam, pessoal? Há luz no fim do túnel. Pois é, isso já faz uns 7 anos atrás. E daí a gente saiu uma vez, né? E na verdade a gente ficou muito tempo sem se ver. A gente foi se reencontrar uns 2 anos depois, no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas assim, vocês saíram no Happn, tá? Aí não gostamos. Não, gostamos, mas... A gente saiu umas 2 vezes. Foi legal. Sendo sincero, não foi nada demais. Não foi nada assim marcante pra nenhum dos meus pais. Não é tão maravilhosa quanto eu pensava. Não agora. Aí, a gente estava em outro momento de vida, com outra cabeça. Claro. Então, ter se reencontrado ali esses 2 anos depois foi totalmente diferente. O universo conspira, né? E vocês se encontraram, tipo assim, no meio da rua, nos bloquinhos? Como foi isso? Foi quase isso, né? Quase isso, né? A gente se acompanhava ali na rede social, no Insta. E não se falava mais há muito tempo. Aquele velado. Dá uma os stories velado. Isso. Okay. E aí eu tava indo pro Rio, tinha já fechado uma casa com 5 ou 6 amigos, e eu vi ela postando alguma coisa que tava indo pra lá. Eu cheguei no Rio e eu fiz um check-in que eu tinha chego no Rio. E acho que ele viu Mulheres, e comentou. O check-in ótimo. Mas sim, Carnaval do Rio, né? Sim. Ok. Vi que tu tava lá e pensei, não tem nada a perder, né? Vou mandar uma mensagem. Carnaval trocar. do Rio. Claro, né? Carnaval do Rio. A ideia não era se envolver em nada sério, mas a gente acabou se encontrando lá. E foi muito bom, assim. Foi completamente diferente do que tinha sido das últimas vezes, né? E aí a gente seguiu se encontrando aqui em Porto Alegre. E a coisa foi fluindo. E hoje estamos aí à beira de um casamento. Nem sei, exatamente. damos os parabéns, né, Rochelle? Vamos deixar eles serem felizes agora. Não, a gente tá brincando, a gente acredita no amor, sim, a gente acredita. Não, tá aí, mas que demais, gente, isso aí. E agora, o casamento é quando? 14 de outubro. Tá logo. Agora? Por isso que a agenda Por isso que a agenda estava tão turbulenta. De casamento. É tenso. São muitos detalhes. São muitos detalhes. E vocês querem participar de todos os detalhes. Tem que ser, né? O Guilherme não, mas pelo que eu vi, a Morgana sim. me contou que ele participa. Não, ele tá sendo... Obrigado ou não? Alguma coisa, assim. Naturalmente sobra mais pra noiva. A noiva vai estressar mais, né? Tu diz sim. Quem é o líder dessa equipe? A gente fez essa pergunta antes, a resposta tinha sido uma. Eu quero saber aqui ao vivo qual é a resposta, né, Rochelle? Quem é o líder da equipe? Fala tu primeiro. Como nós estávamos falando, eu sou ariana e o Guilherme é canceriano. Acho que isso já definiu quem é o líder da equipe, né? Aqui nós temos outra ariana, que é chamada Pincher. A gente brinca porque temos nossos momentos, né? Não, são que são justificáveis, sempre. Muito justificáveis, são diários, né? São sempre justificáveis, sempre. Mas assim, essa questão aqui, ela tenta algumas vezes, né? Mas eu também não dá pra ser de todo. Peraí, também o canceriano é de boa, mas também não tanto, né? Não tanto assim, né? Serena, mas sereneia, né? Não deixa assim tão afim. E, gente, eu tava, obviamente, né? Fui stalkear vocês, né? Pra saber o que a gente podia perguntar, em que mais. E a gente vai falar, obviamente, de nutrição, da parte de nutrologia, mas eu vi que vocês fizeram juntos o curso do Lair Ribeiro. Como é que veio isso? Quem veio antes, quem veio depois? Quais eram as especialidades? O que vocês, quando se formaram, pensaram? Vou sair direto fazendo o curso do Lair ou não? Como é que isso aconteceu? Então, eu, na verdade, quando eu comecei na nutrição funcional ali, ele foi um nome que veio, né? Então, eu já era muito fã dele e tinha muita vontade de fazer essa pós, né? Mas era um sonho, assim, um sonho distante, né? São para serem realizados. Né? Mas é um sonho que eu carreguei por alguns anos, né? Então, quando eu conheci o Guilherme, ele estava, né? O Guilherme estava fazendo. Não, ele fez antes de mim. Ele fez na turma 8 e eu fiz na turma 10. Isso. Eu me formei um pouquinho antes da pandemia. De começar a pandemia, tinha terminado minha turma. E a Morgana, acho que começou um ano depois, mais ou menos. Começou na pandemia. E terminou agora há pouco, né? Comecei... eu terminei em março desse ano. É quanto tempo? São 18 meses. 18 meses. 2 anos. Quase 2 anos. Já andei me informando também. Eu acho que sempre... não sei se é impressão minha ou dá uma virada de chave ali. Dá.
Dá uma virada. Ele é incrível. É uma coisa que é difícil até de polêmico, explicar. né? Porque tem existem as duas opiniões, mas sempre quando a gente fala com alguém que fez a pós dele, existe a virada. Transformador. É transformador profissionalmente e pessoalmente. Essa é a minha percepção. Exato. É que o Lair, ele transcende a área da medicina. Exatamente. É desenvolvimento pessoal, e são coisas muito fora da caixa que ele traz. Ideias que não tem em outras pós, assim, coisas que ele fala, né? Odontologia biológica, tem muita coisa da medicina chinesa, física quântica. E são coisas que depois tu entra, tu não consegue desver e voltar atrás. Que vai abrangendo então, toda Sim, a medicina integrativa, né? Essa polêmica, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha feito o curso dele que não tenha gostado do que fale mal. É só quem conhece de forma mais superficial. Mais superficial mesmo, né? Mas não, a gente não sabe, não fala mal e a gente tem curiosidade. São perspectivas diferentes. Mas como casal, também eles fizeram outro que foi o do Wendel, né? Isso deu um impacto como casal? Agora, como é que foi? Paramos tudo e queremos saber como foi esse curso do Wendel. O que é o curso do Wendel Carvalho? Obviamente, quem não sabe, basta ir para o Instagram e ver o Wendel de Carvalho para saber o que é, o que a gente está falando. Qual é o nome? Falem um pouco pra gente sobre isso. No caso, foi o Protagon, né, que foi uma imersão de autoconhecimento, né? Então ele para trabalha... casais? Não, para pessoas no geral. Por acaso, nós fomos em casal, mas não é uma obrigatoriedade. Mas ele tem um curso de casais, não tem? Ele lançou há pouco tempo. Acho que sim. Mas é novo. Tá. Esse a gente fez antes do... Foi uns 4 anos atrás, eu acho que a gente fez. Entendi. Uns 4 anos. E quem acompanhava ele foi a Morgana. Eu não conhecia. Na época eu nem... eu vou aceitar assim. Tu nem sabia quem era o Wendel? Eu nem sabia quem era. Depois que ela falou que eu fui entrar no Instagram. Porque provavelmente ela deve ter chegado primeiro na Karina, que é a nutricionista, a esposa dele. Na verdade, não. A Karina foi minha colega de pós-graduação, tu acredita? Sério? Foi minha colega lá da nutrição funcional, lá em Floripa. Ok. Mas ele apareceu pra mim, isso, sei lá, acho que no final do ano, assim, e eu comecei eu gostei do que esse cara falou, e comecei a olhar, e em janeiro ele veio para Porto Alegre dar um evento de um dia. E eu achava que na época o Guilherme não ia querer participar disso. E daí eu comprei para nós dois. Entenderam quem é o líder da equipe? É assim. Eu achei que o Guilherme não ia querer, mas eu comprei para nós dois. Gostar, assim como Pronto. Né? Depois quando começa a ouvir aquela coisa, né, vamos fazer o teste, né? Claro. E daí eu falei, amor, era 27 de janeiro. Dia 27 de janeiro a gente tem que estar em Porto Alegre, a gente tem um compromisso. E daí, no dia do evento, eu mostrei pra ele um videozinho de abertura do Endo, pra ele saber onde ele tava indo, né? E eu também estava indo pela primeira vez no evento presencial. E foi incrível esse evento. E no final desse dia, a gente comprou as nossas entradas pro Protagon, que era em março. Claro. Então, o que é o nome Protagon? Protagon vem de protagonismo. De tu ser protagonista da tua história e tal. É um curso de autoconhecimento, uma imersão de autoconhecimento que trabalha 5 áreas da vida, assim, né? Então, parte da família, de crenças, relacionamento também. Né? Ele pensa na ideia de tu, digamos assim, trabalhar o teu máximo potencial e trabalhar com equilíbrio na vida, né? Então, a gente vê muito exemplo de pessoas que se dedicam muito ao trabalho, pensam na questão profissional e às vezes tem alguma coisa que deixa a desejar assim internamente para a pessoa na vida pessoal, relacionamento, amizades, família. E como isso é importante pra gente se sentir feliz e acho completo como um todo. Eu acho inteiro, né? Uma pessoa sabe que isso eu falo muito com a Rochelle, né? E a Rochelle é minha amiga há tantos anos e a gente tá sempre junto, enfim. E falo também com algumas pessoas, por exemplo, eu trabalho muito, né? E eu sei das deficiências das outras áreas, né, que eu tenho. Aí eu tento manter o equilíbrio, mas isso é muito difícil, então, de encontrar o equilíbrio, relacionamento pessoal, trabalho, liderança, trabalhos externos, novos projetos. E, geralmente a gente diz que não consegue botar 100% em todas as casinhas. Né? Mas então, eu acho que é impossível, bem dizer. A gente tenta distribuir melhor. Um pouco a gente às vezes a gente tá melhor numa área, às vezes tá melhor na outra, 100% em todas. Aí a gente vai tentar conseguir equilibrar isso. Olha, agora eu acho que o trabalho precisa do meu 100%. Então eu vou diminuir aqui no relacionamento. Agora eu acho que o relacionamento precisa mais. Então eu vou botar aqui e vou diminuir um pouco no trabalho. Mas aí o trabalho já tem que estar bem, pra gente conseguir botar a energia no outro lugar. Eu acho que isso é o equilíbrio. Agora eu posso focar em outra coisa. Então, me permitir dar mais atenção para esse ponto. Exato. Agora eu acho que é hora de relaxar. Então, eu posso viajar. O trabalho tá ok?
o relacionamento está ok, então posso viajar e posso curtir isso. Então eu acho que existe equilíbrio. Difícil ter. Em todas as áreas. Uma né? busca diária. É diário. É uma manutenção constante. Eu acho que é bem isso que você falou, assim, Cristiano. Tem momentos que tu escolhe priorizar alguns pontos, né? Esse ano, com função de casamento, assim, encontro com amigos, coisas, está sendo bem menos. Claro, né? claro. É trabalho e planejar as coisas do casamento. Encontrar a família. Sim, às vezes até dormir bem, ficar meio comprometido. Né? Dormir bem. Então, e a gente vai indo, né? Ano que vem vai ser um pouco diferente, não vai ter essa demanda, mas Claro. tá sempre repensando e reavaliando essas coisas. Não, né? e tem que estar sempre redistribuindo, assim, porque tem fases da vida, que nem teve uma época, por exemplo, da minha vida, eu trabalhei muito, aí depois filhos, aí quando vem filhos, tu tem uma fase que o filho demanda muito, Sim. então aí tu tem que distribuir um pouco, aí o relacionamento às vezes fica um pouco a desejar, aí daqui um pouco o filho cresceu, daí bom, agora já tá na hora Sim. De recuperar, de recuperar isso de novo. um pouco essa área, essa coisa da viagem, eu acho que é importante como casal também. É que nem na história do emagrecimento, ou quando a pessoa, olha, preciso emagrecer, então minha prioridade agora é me alimentar melhor, cuidar mais da minha saúde, fazer uma suplementação correta. Aí o corpo ficou bem, cheguei no shape onde eu queria, então eu vou focar em outra coisa. Não quero dizer que tu vai perder o shape, mas você não vai disponibilizar todo o tempo a mesma energia. A mesma energia para aquilo. Então talvez tu não fique... É como um atleta, tu não vai ficar na performance do palco infinitamente. É impossível, né? Tu conseguir sustentar esse resultado. Mas tu pode continuar focando em outras áreas e manter um certo nível, né, de excelência naquilo que tu faz, né, naquilo que tu consegue atingir. Vocês, qual é o perfil dos pacientes de vocês? O que se procura? Eu sei que a gente falou com o Guilherme na sala ali antes e a gente pode retomar isso, né, em relação, a gente sempre brinca, performance, então atende muito atletas, mas a gente sabe que atleta não é assim tão fácil para estar procurando o profissional da área da saúde. Sim. Sinônimo de saúde também, o que está buscando a saúde, né? Atletas profissionais, né? Se tem muito essa ideia, né? E assim, eu atendo alguns atletas, mas sendo bem franco, a maioria não são atletas profissionais. Quando vem atletas assim de alto nível, eu sei manejar bem, mas não é meu dia a dia. Em geral, são pessoas que fazem academia de forma mais recreativa, querem melhorar o físico, alguém que está querendo ter mais exposição. Eu atendo muita gente do CrossFit, muita gente. E o que o pessoal do CrossFit procura? Porque, por exemplo, assim, o pessoal do fisiculturismo, ele busca uma finesse absurda em relação a corpo, pele, né, textura de pele. Não, é diferente do CrossFit. Eu acho que no CrossFit procuram mais força, o que é? Flexibilidade. Eles vêm... Porque o CrossFit, como ele trabalha várias valências, né? Força, resistência, explosão, o condicionamento mais aeróbico também. Eles vêm falando assim, eu quero performance no geral, né? Então, eles têm aquela planilha de treino. E eu acho que uma coisa que bate muito... o CrossFit, ele trabalha muito com essa parte competitiva entre eles. É uma competição saudável, mas Sim. entre eles, entre os Eles colegas... se competem muito, né? E eles Eu vão se vejo comparando. Eu tô fazendo aqui tantas repetições, meu colega já fez mais, já passou de mim. Eu tenho que e chegar isso lá. trabalha, Nervoso. né? Sim. É de uma forma saudável, né? Mas isso faz o pessoal querer ir pro outro nível. Saudável até a hora que começar o mental, né? Porque eu já vi pessoas assim, eu não vou enquanto eu não estiver no shape tal, ou no condicionamento tal, eu não vou entrar, não vou voltar pro CrossFit. Já vi isso também. Já vi essa tendência forte, mas eu já sou competitiva natural, o CrossFit vai morrer. O ciclismo também tinha comentado, né, Guilherme? Sim, de ciclismo eu tenho vários pacientes, assim, e em geral provas de longas distâncias, mountain bike, e eles têm provas às vezes mais curtas, provas mais longas. Mas aí o perfil é completamente diferente da alimentação, né? Porque eles, pelo que eu sei, eles querem ficar o mais magros possíveis, mais leves, né? Mais leves para conseguir ter um tiro maior. Isso, né? É uma linha bem tênue, assim, porque na parte da dieta tem que ser o suficiente para ele ter o máximo de performance, ter uma boa recuperação muscular, mas não pode ter um perfil, digamos, mais anabólico da dieta, né? Porque a ideia dessas pessoas é eles terem o máximo de força e de resistência com o menor peso possível. Então, o cara do ciclismo, se ele ganhar 3 quilos em cima da bicicleta... É 3 quilos que ele tem que levar.
E já prejudica o É muita rendimento. Então, assim, tem que cuidar nesse ganho de massa muscular. E todo um trabalho tem que ser feito em conjunto. Pô, o cara é ciclista, ele quer competir em alto nível, ele precisa fazer um trabalho de musculação voltado para isso. Não pode pensar só no ciclismo, né? Todos os atletas de alto nível e alto rendimento precisam um fortalecimento. Eu até estava vendo um post teu sobre essa questão da importância da musculação também, né? Na verdade, em todas as áreas. A musculação ela é meio coringa, tu pode aplicar para qualquer esporte, qualquer modalidade. Só vai dar um trabalho mais específico, assim. O pessoal do jiu-jitsu, atendo alguns do jiu-jitsu também que competem. Inclusive, um paciente meu ganhou o brasileiro agora, em cima disso. E ele faz trabalho de musculação voltado para o jiu-jitsu. Não é aquele de hipertrofia, de fazer 8, 10, 12 repetições até a falha. Mesmo. Mas a musculação, ela entra em todas as áreas. Se adapta bem a todas. Inclusive na saúde da mulher, né? Principalmente, né? E muito demais, sempre tem aquele mito das mulheres, né? Eu já tô acostumada, isso nem me incomoda mais. Eu não quero treinar. Ficar grande. Não quero ficar grande, musculosa. Minha querida, fica tranquila. Fica bem, isso não vai acontecer. Tem muito isso. Tem muito isso. Há anos a gente vem falando sobre isso e isso ainda é uma vertente, né? As mulheres têm medo de ficarem grandes, fortes, musculosas. E, gente, olha, meu Deus. E daí, em contrapartida, estão sarcopênicas. Sim, né? com certeza. Falsas magras. Tu vai fazer medida ali, a pessoa, assim, visualmente ela tá magra, mas ela não tem massa magra, né? E daí o metabolismo fica mais lento, ela fica com mais fome. Ela não entende por que não consegue emagrecer. Não consegue emagrecer mais, né? Geralmente elas têm até do quadril para baixo o problema, né? Cintura para baixo é o problema das mulheres sarcopênicas que não querem ficar musculosas. E aí começa com a flacidez. Que também é outra reclamação bem frequente, né? Com certeza. Sim, para mulher isso sempre isso pega, né? Claro, E esse trabalho em conjunto, assim, daí o paciente às vezes busca a Morgana como nutricionista, e aí o doutor vai para em conjunto, assim. Como é que é trabalhar juntos? É muito bom, né? É muito bom e eu acho que um ponto que é um pouco mais desafiador ainda é conscientizar as pessoas da importância de ter esse trabalho interdisciplinar. Né? Porque eu atendo muitas pessoas que vêm direto para mim, querendo melhorar rendimento ou questão de qualidade de vida, e não tem uma nutricionista. E eu explico que o meu trabalho, eu consigo fazer muita coisa, mas eu vou até um certo ponto. Eu tenho limitações que eu vou ter, porque precisa ter um nutricionista trabalhando junto. Claro. Né? Então, o ideal é a gente se complementar. E eu falo pra Morgana, o ideal pra mim é que todo mundo primeiro tivesse um nutricionista. E chegasse pra ti antes com do uma médico, pense a ajustar a alimentação, ajustar um estilo de vida, né? E aí a minha parte vai dar um resultado muito melhor. Então, a gente sempre tenta fazer isso, né? Sempre indicar assim, porque vai dar um resultado muito melhor. Sim, e às vezes a gente se limita no que a gente que o meu trabalho envolve muito mudança de comportamento, né? Talvez o médico, às vezes, a pessoa acha que vai receber alguma medicação, alguma suplementação que não vai ter que mudar tanto o estilo de vida. Acho que as pessoas ainda têm esse mito, né? Quando vão, ele explica que não é bem assim, mas acho que essa coisa do médico não vai ter que mudar tanto. Então, eu vou no médico, daí eu não preciso mudar minha alimentação tanto, não vou ter que encarar nutricionista, né? Eu acho que tem muito isso. Mas a questão de trabalhar em conjunto, por exemplo, muita gente vem para mim e não tem acompanhamento médico, né? E acha que não precisa. Então, até essa pós do Lair, que teve essa parte médica, né? Me abriu muitos olhos para essa parte hormonal também. Que, claro, eu como Nutri não posso aplicar, mas eu tenho entendimento do paciente que vem pela primeira vez, né? Vem direto na Nutri. Eu peço já toda essa questão hormonal e eu explico as alterações e encaminho para o médico. Daí o paciente tem mais, então faz sentido ir no médico. Às vezes as pessoas acham que não precisa, claro. Né? Então acho que é importante isso também, a gente poder, tanto do lado dele quanto do meu lado, a gente tá tentando alinhar, assim, né? E o tratamento, ele potencializa muito quando a pessoa tem os dois acompanhamentos, né? É muito diferente, muito diferente. A gente, aqui, né, na mesa, né, amiga, a gente gosta de priorizar, de entender, e a gente faz muito isso, de trazer várias profissões que se tornem referência e estão interligadas. Por exemplo, na obesidade, a gente vai precisar de uma psicóloga. Sem dúvida. A gente vai precisar de outra. Porque o nutricionista vira muito psicólogo, né? E nós não temos essa competência, né? Nem a altura para conseguir fazer isso. Até, enfim, quero trazer a próxima convidada. Eu quero uma psicóloga aqui. Bem legal. Pra gente falar sobre isso, pra gente conseguir entender. Porque, por exemplo, o paciente bariátrico. O paciente bariátrico, ele não vai mais conseguir comer
como ele comia antes. Mudou, a vida dele mudou. Então, vai entrar, por exemplo, a Morgana para um paciente bariátrico, mas e cadê o mental disso? Né? Ela não vai conseguir alcançar isso, e nem o Guilherme. Né? Então, sem dúvida. Isso fica muito exposto. E o que mais procuram os pacientes de vocês? É emagrecimento? Ou, por exemplo, quero melhorar o envelhecimento. Não quero tanta performance, não quero ficar com um corpo lindo. Eu quero muito mais saúde e emagrecer. O que procura? Qual é a faixa etária? Bem variado. A gente atende adultos, né? Vou falar por mim, acima assim, dos 35. Não, acima de 18, eventualmente um adolescente. Jovens? Adultos, adultos jovens até 90 e poucos anos. Então, falar por mim, né? Muito emagrecimento, tem sempre vai ter, né? Sempre... A parte esportiva, a parte de longevidade saudável, cada vez mais, né? As pessoas estão buscando envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, né? E que é possível envelhecer com autonomia, né? Então, eu adoro atender pessoas de idade. Acho que a gente faz uma diferença, assim, absurda. Daqui a pouco eu vou estar no preferencial já. Vamos fazer valer esse preferencial. Semana que vem eu faço 54. Que não parece. Mas nem parece. Exatamente. Nossa, é isso aí. Falta 6 anos pra entrar. A gente vai abusar do preferencial, amiga. Nós seremos os jovens no preferencial. Eu brinco com a minha mãe que fala assim, quando ela quer, ela usa o preferencial. Aí quando ela não quer, ela não quer que diga. Não, e aí, e tu gosta, então, de atender essas pessoas, assim, tipo, acima dos 50, por exemplo? Sim, é um público que eu gosto bastante, porque eu acho que muda muito a vida, né? Atendo doenças autoimunes também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho formação em modulação intestinal, então tudo que envolve intestino é uma coisa que eu tenho paixão por atender também, né? O intestino é o segundo cérebro. É apaixonante. Intestino, vamos combinar que é apaixonante. É tudo. Se a gente não tem um intestino saudável... As nossas emoções estão no intestino. Exatamente. Nossa, eu respondo... Eu fui entender isso quando eu era criança, né? Eu vi uma briga, uma discussão, ou a mãe ia falar comigo... quando ela dizia assim, depois a gente conversa. Meu Deus, eu tinha dor de barriga. Você é aquela famosa dor de barriga. Dor de barriga, eu tinha diarreia. Eu disse assim, meu Deus, a mãe vai falar comigo. E aí, hoje eu consigo entender, nossa, quando ela me ameaçava, quer dizer, aquilo era uma ameaça pra mim. Ela encarado dessa forma. E eu sentia no meu intestino, na hora. Né? Louco isso, né? E aí hoje eu consigo entender muitas das causas das minhas diarreias. Era isso, era o medo no intestino. Vamos conversar em casa. Não, em casa a gente conversa, ou seja, era muito pior, porque ela continuava agindo naturalmente comigo, né? E só chegava aqui no cantinho, em casa a gente conversa, deu? Eu morria. Eu suava, diarreia, tudo, passava mal. Sempre. Até em casa, chegava em casa e continuava doente. Mas e aí esse medo, né, refletia no intestino. Olha que loucura. Né? E a gente sabe o porquê. Eu fui uma constipada crônica a vida inteira. Na verdade, eu resolvi minha constipação no final da faculdade, quando eu comecei a estudar essa parte de nutrição intestinal. Né? E a minha vida mudou completamente. Então, assim, eu tomei laxante dos meus 12 aos meus 20 e tantos anos. Então, todos os tipos de laxante possíveis. Os lácteos? Né? Era? Todos os tipos, tudo era chá, era tudo que aparecia, porque as coisas resolviam por um tempo, e daqui a pouco eu tinha que ir para um novo, né? Então, assim, era uma coisa que era uma preocupação, assim, até como é que vai ser no futuro, né, com esse intestino desse jeito. Então, eu tive uma aula no final da faculdade, uma professora entrou em licença maternidade, e entrou uma outra, a Anísia, eu acho que é. E ela deu uma aula pra nós sobre modulação intestinal e eu comecei a aplicar e eu tive o resultado em um mês, assim. Eu fiquei, meu Deus, isso é incrível. Passei minha vida inteira sem saber disso. E é apaixonante, porque muda a vida, né? Mudou a minha vida, esse conhecimento. Eu sou o contrário de ti, Morgana. Eu passei a minha vida inteira com diarreia. Eu era a pessoa, assim, que o banheiro era a minha segunda casa, entendeu? Então, nunca tive constipação na vida. Nunca sofri disso. Eu era sempre o contrário. Até eu entender que eu tinha intolerância à lactose, até eu entender das minhas alergias alimentares, eu passei um ano indo ao hospital
onde eu fui ao hospital em São Paulo, parei Que no hospital, loucura. né? Tipo assim, com alergia sem saber o que era. Olha só. Em São Paulo, em Santa Catarina, em Porto Alegre, em Nova Prata e uma outra cidade do interior. Na terceira vez eu já chegava no hospital dizendo, preciso de tal medicamento Olha e tal, não sei o quê, isso. mas eu não entendi ainda o que eu tinha, o Que que era alergia, desencadeava não isso. sabia. E depois de um ano que eu fui fazer o teste, fui entender o que eu tinha. E com o teste, em 15 dias, sabendo o diagnóstico do que eu Mudando tinha, o que precisava. mudando o que precisava em 15 dias, eu melhorei. Meu Deus do céu, isso afetou minha vida pessoal. Claro. Eu fui num date, Ela entendeu? já contou, mas contei- essa é boa. Eu conto sempre, porque isso é verdade. Foi um ponto de virada, né? Foi um ponto de virada que foi assim, eu saí com alguém que eu tinha conhecido no aplicativo, entendeu? Eu disse, vamos sair. E eu me cuidando, porque eu já tinha ido as 4 vezes pro hospital, né? Eu disse, vou cuidar. Então, molho não, o que tem leite não. Cheguei e pedi, olha, não quero isso e tal, não sei o quê. E aí eu pedi um filé sem molho e tal. Ele pediu um vinho, aí teve uma entrada com uns palitinhos assim com manteiga, né? E o meu processo era alergia à caseína, né? E aí, então, eu não sabia. E aí, então, eu comi os palitinhos com manteiga, vieram os legumes na manteiga, sem molho, e o vinho, né, um histamínico furioso. Sim. E aí, eu meio que me senti mal, né, durante o jantar. Eu disse, não, vai passar, tá tudo certo, tá tudo certo. Deve ser o vinho. Deve ser o vinho, deve ser o vinho. A emoção do date. Juntou tudo, vinho, E emoção. aí, assim, ó, resumindo, cheguei em casa, né? A gente chegou vamos beber alguma coisa e tal. Eu cheguei em casa, pedi pra ir no banheiro, vi que eu tava mal. Vomitei. Na primeira, eu disse, não vai dar nada, foi só alguma coisa ruim. Não, aí eu voltei pra sala e ele me disse, tá tudo bem? Eu disse, não, tá tudo bem. Voltei 1 minuto. Branca, devia estar já. Voltei de novo pro banheiro. Aí eu comecei a vomitar sem parar. Vomitar com diarreia, as duas coisas. Ao mesmo tempo. Ai, que horror. Entendeu? Aí eu voltei pra sala, tipo assim, eu estava princesa, virei a bruxa de Blair. Voltei pra sala, assim, num estado pós-guerra, total, de perda. E aí eu olhei pra ele e disse assim, tu me leva pro hospital agora, por favor. E aí o cara deve ter pensado, é uma drogada, né? A guria saiu do nada, jantou, usou droga, se viu no banheiro, se drogou e tá indo pro... Somos amigos até hoje, tá? A gente briga, o triatleta, o Leonardo. E aí eu sei que ele me levou no plantão e foi um horror. E aí naquele dia, né, eu disse, eu não vou mais viver desse jeito. Eu tenho que descobrir o que eu tenho, porque isso está trabalhando todas as etapas da minha vida. É isso que eu digo, a nutrição funcional, ela muda a vida das pessoas. A medicina integrativa também, porque às vezes a pessoa vai pela medicina integrativa ou pela nutrição funcional. Mas foi graças à nutrição funcional que eu me salvei. Que te salvou e que trouxe. E salvou muita gente, né? Porque isso traz muito à tona as questões que as pessoas nem imaginam que um alimento pode causar tudo isso, né? Já começou a partir do momento que eu nasci. Eu não quis mamar no peito. Então eu fui para fórmulas, ou seja, já tinha alguma coisa ali, já estava comprometido. Então tudo isso eu devia ter estudado antes, alguém deveria ter me perguntado, um pediatra, um médico deveriam ter verificado isso, entendeu? Mas é que as pessoas acham que é muito normal. Não, eu tenho... eu tenho diarreia normal. Imagina, hoje em dia tem médico semana, que não se atualiza em relação a isso. Imagina quando a gente era criança. Nunca. Sabe? Assim, era outra, não existia alergia alimentar. Essas coisas eram muito assim, o paciente tinha que estar quase morrendo para eles desconfiarem de uma alergia alimentar. Sensibilidade alimentar, tipo... Não, isso não existia. Não, gente, eu tive os vergões no rosto, fechou o olho, fechou tudo. É psicológico. O que aconteceu com essa criança? Estressada. Não, nossa, e aí realmente a parte intestinal, a modulação intestinal mudou a minha vida. Entender quais eram os alimentos que eu poderia comer ou não. Eu tive que isolar até carne vermelha, né, da último estágio, carne vermelha por no mínimo 6 meses sem comer. E hoje eu não posso mais comer carne vermelha todos os dias. Sim. Entendeu? Eu tenho que escolher, hoje tem um churrasco legal. Então beleza, então vou comer esse churrasco aqui. Vou comer amanhã não. Entendeu? Eu tenho que espaçar as coisas. Porque senão eu já começo a me sentir mal. Então, 3 dias de carne vermelha, eu já tenho diarreia. Já tenho problema. Mas eu fiz todo esse teste. É o autoconhecimento que o estudo traz pra gente, né? E que a gente propõe pros pacientes, né? Sempre. Porque a ideia não é que a pessoa fique refém do nutricionista, do médico pro resto da vida.
Não. Né? Aprenda e de tempos em tempos, né? Precisa renovar alguma coisa, mas eu sempre costumo se dizer, conheça. É isso aí, eu sempre costumo dizer que o paciente em si, ou a pessoa que tem um projeto de vida e, por exemplo, eu quero emagrecer. Bom, então a rotina com o nutricionista, até mudar a mentalidade, colocar a organização alimentar dentro da sua vida, talvez ele precise frequentar mensalmente, até chegar no objetivo. Alguns vão precisar espaçar um pouco mais, outros menos, mas eu digo que mensalmente até chegar. Depois disso, ele vai ganhar alta, a gente vai liberar e vai dizer, olha, tu já consegue ir sozinho, vamos fazer revisões. E aí sim, colocar o planejamento, a organização alimentar dentro da vida dele. De repente ele se desorganiza de novo, ele vai viajar, ele vai morar em outro lugar, aí a gente vai lá e organiza a vida dele, para não ficar dependente. Mas é óbvio que ele vai saber, ele já vai ter uma noção. É isso que o nutricionista faz, educa. Esse é o nosso papel, educar. Que educar e explicar. Nós somos explicadores. Nós somos explicadores do que é a comida, do que são as rotinas, do que são as rotinas alimentares, e sabendo que, eu não gosto disso. Bom, beleza, mas isso talvez tu tenha que comer agora. Ponto final. Eu vou sentir falta disso. Vai sentir, mas faz bem para tua saúde. Então, vamos escolher aqui. Tem que ter escolhas, inclusive na nutrição. E na medicina também, essa parte da nutrição com certeza melhora muito o desempenho do atleta, do paciente, né? Muito. Enfim. E até puxando um gancho, uma coisa que vocês estavam falando, né? Perguntando qual é o perfil de paciente que eles procuram, né? Isso é uma coisa legal, assim, dentro da medicina integrativa e na nutrição funcional, como a gente faz um trabalho muito abrangente. Em geral, as pessoas veem, eu quero emagrecer e eu quero me sentir mais disposta. Eu tô muito cansada, aquela coisa de fadiga crônica. E aí, a gente vai avaliando outras questões que as pessoas nem imaginam que são problemas. Como é que é o teu sono? Como é que é a qualidade do teu sono? Tu leva celular pra cama, fica vendo celular pra cama. Não adianta suplementar melatonina, você fica levando o celular pra cama. E a higiene do sono tá onde? Né? Questões alimentares, questões de estilo de vida. E aí a pessoa vai melhorando outras coisas, né? Então, às vezes, ela tinha uma rinite crônica, que ela achava que era normal dela. Tirou o leite. Então tu faz todo um trabalho. É muito interessante, porque as pessoas melhoram de outras questões que estão envolvidas nisso, que elas não imaginavam. E elas veem como a gente tem muitas ferramentas e pode fazer muito mais por eles. E aí, quando a gente trabalha, né, junto, médico e nutricionista, eles têm um resultado muito bom. Muito rápido bom. Também, né? Mais rápido. Mais rápido que o normal, né? Sim. Se surpreendem com isso. E a gente recebe muito paciente assim. Então, às vezes, a pessoa melhorou de uma coisa e fala, mas o meu pai tá com tal queixa. Ele precisa consultar com vocês. É porque traz irmão, traz amigo, não sei o quê. Por causa dessa questão mais interdisciplinar e que é muito abrangente, né? Não, então, com isso certeza. É legal. Porque às vezes é que nem as gurias estão dizendo, é uma vida inteira com sofrimento, daqui a pouco começa a consulta, daí vai nutricionista, e mudou a vida da pessoa, né? Então, com isso, não vou levar toda a família, quero levar o pai, a mãe. Isso fez bem pra mim, eu quero que todo mundo sinta esse bem. Né? Tinha uma candidíase de repetição. Nossa, isso também. Tomava antibiótico 2, 3 vezes por ano para uma sinusite. E a pessoa parar de ter isso, que a gente vai na raiz do problema. As crianças, eu me lembro quando eu tinha farmácia de manipulação em Nova Prata, quanto antibiótico para criança. Sim, né? é um pecado isso, né? É um pecado. Incontáveis. Incontáveis frascos de xarope com antibiótico para criança. A Rochelle nem manipula antibiótico na farmácia dela, digamos assim. Por opção. Opção, né? Na minha época, eu não tinha essa opção lá no interior. Ou era isso, ou não sobrevivência, né? Tem que fazer... E era assim, incontável, gente, incontáveis as crianças. E eu pensei, hoje eu penso, meu Deus do céu, como estão essas crianças adultas já? O que eu acho que melhorou, às vezes algumas resoluções da medicina ajudam, que essa é uma que eu sou Ninguém tá super dizendo pra não tomar antibiótico, gente. A gente só tá falando que em excesso tem algum problema a ser resolvido. Porque antes o antibiótico era vendido venda livre, né? Hoje ele é controlado. Então, o que eu acho certo, né? Porque ele não é para ser... Ele tem um momento, eu digo, tudo na farmácia, na medicina tem o momento, né? Então, e a dose e o período. Né? Então, não é assim, tô com uma gripezinha, toma antibiótico. Mas para quem é que vai tomar antibiótico? É uma gripe, ela tem um ciclo, 7 dias, agora já tá gripada. Claro. Não, tem os sintomas maiores, enfim. Eu sempre brinco, a minha filha, ela foi tomar um antibiótico não dado por mim aos 18 anos. Olha só. Por causa do Covid. Porque eu sempre... homeopatia, próprios, probióticos, lá em casa nunca
volta. A rainha do própolis, vocês conhecem? A gente não viaja sem própolis, probióticos e o carvão. Tem o kit. A gente tem uma equipe de viagem, né? Nós viajamos Cada um juntas. tem uma missão do que levar. Exato. Cada um tem a missão do que Todo fazer. mundo tem a missão. A Rochelle é a missão da suplementação do kit de todo mundo. Eu sou a navegadora. Eu que determino da onde a gente sai e o caixa. Digamos assim, fica o controle da nossa caixa coletiva. Administrativamente ali. Isso, para as refeições. A Raquel é a mulher do Booking. A Raquel é a mulher do Booking e as gurias são amiga, do que é Booking dos restaurantes. A Fernanda e a Sofia. E Então, vocês, né? A gente estava comentando antes da questão da viagem à Europa, assim, é muito legal a história da viagem, assim, porque abre a cabeça da gente, assim, né? Ele traz novas culturas, novas possibilidades, a gente vê. Mas é interessante como a medicina também, às vezes as pessoas imaginam que lá fora a medicina está muito mais desenvolvida, que hoje eu vejo que o Brasil, por exemplo, na farmácia, hoje a farmácia de manipulação exporta know-how para outros países, né? Então, o Brasil é líder nisso. A gente se desenvolveu na dor, né? Porque por tanta exigência da vigilância, a gente se desenvolveu. E eu percebo isso na medicina e na nutrição também. Não sei se vocês Mudou têm... muito, né? Mudou, né? Então, Que assim, bom. a gente foi gerando desconforto, e a gente foi chegando. Então, a manipulação, nossa, era um desconforto incrível. Primeiro, não acreditavam em nós, farmacêuticos magistrais. Então, a gente precisava provar para todo mundo que o medicamento manipulado, ele era tão efetivo quanto da indústria. Então, isso a gente primeiro teve que... Nossa, era tudo mato e a gente teve que cavar, capinar naquilo. Ok, chegou o ponto de que não. O manipulado funciona, não temos mais dúvida disso. Aí vieram o como fazer, digamos assim, como orientar os protocolos nutricionais. Aí veio a medicina integrativa, que ainda estão desbravando, né? Sim. Ela não está 100% desbravada. E aí, o nutricionista já, digamos, conseguiu separar um pouco da grama, mas a integrativa ainda não. A gente vê isso e vê o quanto é importante e a gente tenta, né, amiga? Eu como nutricionista, mas enraizado em mim a farmácia de manipulação, a farmácia em si, a gente tenta o máximo que a gente pode conseguir apoiar vocês e trazer isso para vocês, né? Trazer o integrativo. O Dr. Guilherme é nutrólogo e integrativo e longevidade também, isso, né? Também. Mas é bem interessante isso que vocês falaram, porque realmente, assim... se for pensar em toda a história da medicina, a integrativa é algo novo. Novo, bem novo. Né? Apesar de resgatar coisas muito antigas que já existiam e foram deixadas de lado. Migrados, sim. Tipo o médico da família, o médico da casa, né? Isso. Eu sempre penso assim, tudo bem, dos 30 aos 40 ou subindo, quem é o médico que nos cuida? A gente não sabe, né? Quer dizer, todo mundo pensa assim, eu tenho o ginecologista, né? Tem o oftalmo se preciso dos olhos e as outras coisas são só patologias, o gastro, o dermato. Coisas pontuais. Mas quem cuida do geral? Quem vê o que a gente precisa no todo? Não tinha e não tem. Então, e desbravar isso muitas vezes é muito difícil, porque parece que imagina que alguém está inventando coisa de como vai cuidar isso. Porque geralmente o médico ele é para a doença, não para a saúde. E aí vocês estão tentando trazer saúde. Prevenção. E aí então a questão é quanto vale isso? Entendeu? Quanto eu estou disposto a pagar para ter mais saúde, se eu acho que estou bem agora? Então, nossa, isso para mim é o principal da parte integrativa, né? De saber o quanto preciso. Quantos anos, mais ou menos, a medicina integrativa? Eu acho que faz uns 5, 7 anos, será? Que começou a se organizar mesmo. Foi o Lair Ribeiro. O Lair tem 10 turmas já. Então já 10 tem anos. mais de 10 anos. Dá pra dizer uns 15 anos, assim, né? E isso tá quebrando um paradigma dentro da medicina, porque, por exemplo, fitoterápico, eu não aprendi nada disso na faculdade, não existe. E se me falava, eu falava, uma plantinha que deve ter um placebo. Ele era um preconceituoso da nossa profissão. Porque o médico, ele é ensinado dessa forma. A gente sai pronto com isso. Tu imagina o quanto a gente teve que desmistificar isso. Que a indústria farmacêutica, ela fica o tempo inteiro ali em volta, em cima já das turmas em formação, além de todo o histórico acadêmico, vamos dizer, na formação do médico. Na doutrinação da doença. E que essa então hoje o conceito é da prevenção, da saúde, né?
E isso não era assim sempre. Isso começou lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, nos anos 20, que eles começaram a mudar esse tipo de coisa. A financiar a indústria farmacêutica e vincular isso muito a faculdades. Colocar dinheiro dentro de faculdades. Claro. Em cima desses moldes com esses pré-requisitos. Né? Então, os Estados Unidos, o resto do mundo, copiou muito esse modelo dos americanos e que acabou deixando de lado muitas coisas. Tinha cadeira de naturopatia, de coisas assim antigamente. Claro. Mas foi se perdendo porque quem financiava, quem tinha o poder por trás disso era principalmente a indústria farmacêutica, né? Criamos o problema e vendemos a solução. Exatamente. Sim, e depois veio toda a era industrial, depois da guerra também, e aí a indústria farmacêutica despontou com tudo, com certeza já com esse, já vinha com esse propósito ali. É interessante. E na profissão de vocês agora, vocês costumam utilizar suplementação, prescrever? O que vocês costumam prescrever? Isso é interessante. A gente sempre traz isso, né? Então, por exemplo, gosto de prescrever fitoterápico, minha parte dos meus pacientes me pedem esportiva, whey, creatina. O que vocês costumam... O que é um padrão? Bom, eu trabalho assim... de primeiro a saúde intestinal de todos os meus pacientes. Então, assim, na largada. Isso é a primeira consulta. É uma coisa que precisa ser conversada. Né? Até porque essa pessoa está inflamada, eu preciso, né, até para emagrecimento, ou uma pessoa que quer gestar, patógenos ou uma pessoa que quer melhorar a performance também, como é que tá esse intestino. Então, assim, eu acabo dando alguma suplementação para o intestino. Ou probiótico, ou investigo algum fitoterápico, daqui a pouco é uma cibo, né? Daí, conforme o caso, eu vou... Mas eu sempre suplemento alguma coisa para o intestino. Avaliar vitaminas, minerais, né? Conforme os exames também, né? E a parte de estética sempre tem alguma coisa. Então, né, fitoterápico para estética sempre vem no combo, alguma coisa às vezes para potencializar o emagrecimento também. O ômega 3, que é uma coisa coringa e necessária para todo mundo. O magnésio, coenzima Q10, né? Que é uma coisa que todo mundo precisa. Mas é bem mesclado, assim. Eu sempre prescrevo bastante coisa fitoterápica. Sim, acho que faz diferença. E tu, Guilherme, o que as pessoas procuram mais? O que é mais prescrito até no padrão dos teus pacientes? O que eles procuram? Mais a parte de modulação hormonal, parte de suplementação? É muito de tudo, assim, mas realmente, parte de suplementação, vitaminas, fitoterápicos, entra muito, assim. É a base, eu acho, o tratamento. E às vezes as pessoas pensam, eu quero melhorar a performance, quero emagrecer. Como é que a pessoa está lidando com esse estresse? Aí a pessoa... Tá muito estressada, chega no final do dia, agora é o meu momento de recompensa. Vai lá e fura toda a dieta. Então, como é que a gente vai manejar esse estresse, né? Como é que é a qualidade do sono? Então, a gente pode entrar com suplementações para isso. Se né? a pessoa é mais compulsiva daqui a um pouco, né? Eu sempre falo assim, primeiro colocar a casa em ordem, ajustar a base. Não adianta querer para os outros andares se a base não está bem estabelecida, né? Claro. Então, essa questão de saúde intestinal, né? Ter o intestino pronto para absorver os nutrientes, para produzir neurotransmissor, para produzir serotonina, que vai virar melatonina. Então, uma série de coisas interligadas, né? Que é aquela... E a parte hormonal, se tem indicação, ela pode entrar, mas dificilmente no primeiro momento, né? Às vezes tu pode... Homens com testosterona baixa, sono ruim é uma das principais causas. Então, às vezes, a gente melhora isso. Um processo inflamatório, e daqui a pouco uma resistência insulínica, alguma coisa também já está alterando, né? Ultimamente, a taxa de sono das pessoas, como é que tá, Guilherme? Todos 100% estão ruins? 95%. Quando alguém diz que me dorme bem, eu fico muito surpreso. E o dormir bem, tu tem que destrinchar essa pergunta. Né? Como será é que realmente dormir bem? Que horas tu vai dormir? Que horas tu acorda? Tu acorda no meio da noite? Como é que é o teu ritual no final da noite? Eu durmo super bem, eu fico olhando o celular até 00:30 na cama, mas eu desligo o celular e eu pego no sono muito rápido. Esquece, tu não tá dormindo bem, tu acha que tá, né? Mas toda a produção hormonal que tem que se dar ali não acontece, porque a melatonina não tá adequada, sono REM, sono profundo não é o mesmo, né? A pessoa... Então, aí ela não sabe porque no outro dia, no final do dia, ela tá exausta, né? Ou exausta de manhã na hora de acordar. De acordar também, às vezes que é muito comum, né? Não tô sem energia de manhã pra fazer as coisas. Ou o clássico, né? De manhã eu não sinto fome. Sinto mais fome à noite. Minha querida. Então, tipo assim, eu não sinto fome de manhã. Só no final da tarde que começa a minha fome. Sim, em algum momento, essa fome vai começar, E daí vem né? a fome de comer as paredes da casa, claro. né? E aí de manhã não tem fome, coisas então vamos... de manhã nem precisa colocar muita comida porque eu não tenho fome. Não, vai comer sim de manhã. Quando não tem fome. Esse é o objetivo, comer quando não tem fome. Comer certo, né?
por favor, né? Pensar assim, vou comer. E aí tem muito da questão do comer intuitivo, aí vem várias vertentes. Só que eu sempre digo, comer intuitivo não serve para todo mundo. Eu acho perigoso. Ah, que bom. Ainda bem que você nutrição concorda. comportamental, assim, eu acho que tem nutrição comportamental e nutrição comportamental. Essa coisa de tudo pode, tudo é flexível, me incomoda profundamente. Eu acho também, que... porque tudo é flexível se a pessoa não é alérgica, se eu não tenho intolerâncias, se a minha vida é cor-de-rosa, né? E geralmente quem nos procura não tem essa vida cor-de-rosa aí que tá tudo ótimo, a gente pode equilibrar. E geralmente eu sempre digo que a nutrição comportamental funciona para quem já está fisicamente saudável. Para se manter, né? Exato. Ter uma exceção. Aí é a nutrição comportamental, porque senão a gente vai precisar de, eu não digo radicalismo, mas a gente com certeza vão ter cortes. Vão ter restrições, vão ter obstáculos a serem vencidos e a gente vai ter que eliminar algumas coisas por determinado período de tempo. Concordo totalmente. Eu gosto de dizer isso, parece ser que eu sou uma pessoa má, mas não sou, é a realidade. Não, é. Para que funcione real, o integrativo, tem que trazer para a realidade. Ou pelo menos. É que as pessoas, às vezes, elas não se dão conta de que, às vezes, assim, é só isso, mas o que aquilo ali desencadeia na vida dela depois, assim, ou o desconforto que vem, ou às vezes atrapalha todo um processo que já vem há um tempão acontecendo, um tratamento que já está ali, todo o esforço é perdido às vezes. Outro dia eu vi de uma médica, a paciente estava super bem, aí agora tem uma enzima que o pessoal usa bastante, que é a Didal, né, que é dessa questão da liberação da histamina. Aí o paciente, mas quando eu quero sair? Aí a médica deu para ela essa enzima. Aí o que aconteceu? A paciente relaxou, porque daí o que ela não podia, ela passou a usar todo dia. Todo dia. Não, que era para ser não esporádico. É uma regra. Aí engordou, ficou inchada, inflamada, não sei o que. Voltou todo o trabalho de meses, assim. Foi-se. Às vezes a pessoa se dá conta e consegue, não, daqui para frente eu vou manter isso como rotina. A exceção mesmo, é um dia. Não é aquela coisa, a exceção vira regra, né? E a gente sempre fala, né? Eu falei aqui, eu acho que em outro podcast, mas o paciente que retorna, aliás, na verdade, o paciente que vem no primeiro momento pra gente e a gente consegue fazer um trabalho que ele consiga seguir a nossa orientação e ele encontre as regras e a disciplina, o resultado é muito rápido e ele consegue ser duradouro. Aí ele relaxa, depois de meses, alguma coisa assim, 1 ano ou 2, ele relaxa e aí ele volta. E ele acha que vai ser na mesma velocidade. E não será, né? Não será. Então, aí, olha, e eu sempre digo, olha, os quilos que tu perde no primeiro mês, sem atividade física, modificando a alimentação, é a amostra grátis. É verdade. Entendeu? Você ganhou uma amostra grátis, esse próximo mês não será da mesma forma. Eu já digo na largada. Gostei dessa. É a amostra grátis mesmo. É a amostra grátis. Você diz, nossa, Ivana, eu emagreci 6 quilos no primeiro mês, agora mais 6 no próximo. Mas segura agora, porque isso foi a amostra grátis. Agora cada mês você vai ter que adicionar alguma coisa a mais para que você chegue perto disso. Mas não chegue nisso, não vai ser da mesma forma. O corpo tenta se adaptar. Claro. A esse tipo de coisa. E a gente vai ter que quebrar essa resistência a todo momento. E o primeiro mês, às vezes a pessoa tá com muita retenção de líquido, tem nível de insulina muito alto, então a pessoa até pode perder gordura, mas ela perde muita retenção. Claro, né? então perde água muito rápido. Aí é uma mágica que acontece, né? E eles acham, nossa, funcionou, sou eu. É fácil. Não é você. Isso foi a amostra grátis do seu organismo para você. Agora, você vai ser mais difícil, você vai ser mais trabalho. Motivação não tem. É disciplina, regras, né, para chegar nesse objetivo. E, pessoal, o que vocês suplementam? Eu gosto dessa pergunta sempre. Bom, eu suplemento várias coisas. Eu suplemento ômega, suplemento coenzima, magnésio, ferro, biotina, faço suplementação para tireoide também, né, que meu médico me passou. Tô usando algumas coisinhas agora mais para potencializar o emagrecimento também de fitoterápico, pensando que o casamento falta aí 1 mês e pouquinho, eu né? quero estar linda e maravilhosa no vestido. Né? Sim, né? É o momento. Então, essa parte de fitoterápicos para emagrecimento, né? Gosto muito do... A tua nutricionista te prescreveu? Gosto muito de Green Select, gosto muito de Morosil, gosto muito de Citruzin, gosto muito de... qual é o outro que eu gosto bastante? Polha Negra, Polha Magra.
Enfim, tem uma gama bastante extensa, né? Escutaram, pessoal? Podem fazer as perguntas depois sobre tudo isso. Né? Que é para ajudar o básico que tem que ser feito, né? Uma coisa porque assim, meus pacientes, a maioria, vêm por indicação, então eles já sabem mais ou menos como eu funciono e que eles têm que fazer a parte deles. Mas às vezes aparece uma pessoa, não sei se contigo acontece assim, que a pessoa ela quer uma mágica, né? Ela joga a responsabilidade toda pra cima do profissional, né? Tô pagando a consulta, eu não quero mudar isso, eu não abro mão, isso, resolva a minha vida. Não, essa pessoa nem vem pra mim, ela já viu meu Instagram antes, ela tem medo, ela nem fala comigo. Porque às vezes acontece de aparecer gente assim, né? Eu digo assim, eu posso até ter nome de bruxa, mas eu não tenho poderes mágicos, né? Morgana é nome de bruxa? Se você... Nome de bruxa. Eu não sabia disso. Se você não fizer essa parte, né? Então, assim, isso tem que ficar muito claro pro paciente, né? Até pra gente também ficar tranquilo que, né, a gente faz o nosso melhor dentro do consultório e que a pessoa tem que fazer a parte dela. Afinal de contas, são os objetivos do paciente. Não, eu tenho eu sempre um diálogo muito bom com meus pacientes. Eu olho pra eles assim, é sério isso? Você tá falando? A gente vai usar o nosso tempo aqui para isso, e aí a gente começa a rir, porque eu tento sempre conscientizar da forma mais divertida possível os meus pacientes, digamos assim, não digo das falhas deles, mas daquilo que não vai ser uma responsabilidade minha, entendeu? Que vai ser deles, aí claro, mas se existe algum problema, a gente tá sempre em conjunto, sempre juntos, né? Então, eu tô com ele 100%, e o maior estímulo do nutricionista é quando a gente vê o paciente seguindo aquilo que a gente preconiza. Meu Deus, é uma alegria. Tipo, estamos conseguindo fazer um trabalho em equipe aqui. Tô conseguindo fazer a diferença. Acho que é a melhor coisa. É pra isso que a gente faz nutrição, né? Assim, pra ter mudar a vida da pessoa e ver essa diferença acontecendo. Isso não tem dinheiro que pague, né? O paciente chegar aí com um resultado legal. Às vezes um dia, assim, se paga por um paciente que chega Sim, por uma mensagem que a gente recebe. Nem sabe. Ou é uma intolerância que passou e ele conseguiu dormir melhor, ou a alergia passou. Meu Deus, isso é muito bom. E o doutor suplementa, doutor? Sim, suplemento. Um parênteses vocês estão falando, né? É que tem pacientes que vêm, eles não querem emagrecer, eles querem ser emagrecidos. Boa essa. Excelente. Mais uma para guardar. Você quer emagrecer. Esse resultado, a gente vai ter que trabalhar junto. A minha parte, eu garanto que eu vou fazer muito bem feito. Agora eu preciso que tu faça a tua também. Boa. Aí tem uns que ficam meio... pouco saco, né? Não vou sair com meu Ozempic, não vou sair com as minhas canetas. Mas é assim, né? Não, e não quer dizer que não saia com o Ozempic, mas existe um outro lado junto com o Ozempic para ser utilizado. Tem indicações, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom, assim como o Wegovy, que tá chegando aí e tudo mais, mas precisa ser utilizado da maneira correta. E aí vai utilizar isso, vai suplementar, vai fazer dieta, vai se exercitar, vai dormir, vai largar o celular, vai botar o modo sono ativado às 8h30 da noite e não vai mais pegar ele. São esse tipo de coisa que precisa ser feito. Parece impossível. Agora eu vou botar o tema polêmico antes de tu falar a tua suplementação do que aconteceu com a Gisele, né? Eu ri muito daquilo, vocês viram? Não, o que aconteceu? Então, teve a Gisele na revista, na última Vogue. A Gisele modelo. Isso, Gisele, é porque eu nem preciso falar Gisele, só tem uma Gisele, né? Só tem ela, a única. E então, Gisele Bündchen foi comentar na revista Vogue que ela estava fazendo uma dieta, né? Uma dieta detox, uma dieta para não era nem detox, era uma dieta para melhorar o estilo de vida dela, etc e tal. E aí falaram que a dieta era absurdamente rigorosa. Ela cortou o álcool, o açúcar, tá? E a parte de carboidratos, farinhas brancas e tal. O álcool ela já tinha cortado há uns 2 anos. Aí então ela cortou o açúcar. As farinhas não. E o café. Ela tinha cortado o café. E nossa, vieram enxurradas de perguntas. Por exemplo, nossa, do que ela vai viver então? De vento? Nossa. Pra que isso? Gente, pelo amor de Deus. Açúcar, inflamatório, álcool. Idem, entendeu? O café, ok, existem os benefícios do café, ok, mas eu também não tomo café, pra mim não faz diferença nenhuma. Então assim, então ok, toma chá, faz também. Então assim, ok, mas eu digo, mas tem um limite de, dramatizaram, né? Ela porque ela fez o saudável, ela não fez nenhum radicalismo, entendeu? Ela só ficou mais saudável. Ela vai viver do quê? Não precisa. A faixa que vê isso como um radical, que seria o óbvio, né? Isso é óbvio, entendeu? Gisele, estamos contigo.
que o se alimentar mal ficou tão normalizado e tão banalizado que se tu te alimenta de forma saudável, tá fazendo uma dieta. Exatamente. Tá sofrendo, tá Isso. As pessoas veem como um sofrimento. A coisa tá nivelada por baixo, né? O pessoal inverteu os valores do que é saúde, o que é saudável. Ai, não, tá fazendo dieta. Eu não gosto dessa palavra dieta. Eu sei que tem bastante, para mim é plano alimentar, mudança de alimentação, organização alimentar, porque dieta parece que foi imposta, digamos assim, dieta, eu tenho que fazer essa dieta porque eu estou com um problema, senão eu vou parar no hospital, tem uma doença, aí eu associo isso, dieta a um problema que precisa ser solucionado. Algo ruim. É que ela trabalhou em hospital também, então tu tem essa... Eu trabalhei em hospital, e aí então assim, a dieta do fulano, tal, doença, entendeu? Tem que seguir aquilo. Pra mim, o plano alimentar, eu uso plano alimentar também, não gosto do termo dieta. Mudança de estilo de vida, orientação alimentar, eu adoro orientação alimentar, gosto muito disso, eu vou te orientar para o que a gente vai fazer. Se temos um objetivo, se é um objetivo de emagrecimento, tudo bem. Um plano alimentar para déficit calórico, mas ele quer ganhar massa enquanto perde gordura, ele quer manter o que ele tem, o que ele quer? Não, ele só quer ver o ponteiro baixar na balança. Então, são escolhas, tem gente que não quer saber. Tem gente que quer só baixar um ponteiro na balança, e aí vai ser uma dieta de calorias, né? Hipocalórica, e não qualidade de macronutrientes. Daqui a pouco tá perdendo músculo, né? E aí eu já nem gosto muito de atender esse paciente, porque parece que assim, é só para baixar o peso da balança e não melhorar a vida dele. Eu também não gosto. Vai, conta pra nós o segredo. Conta pra nós o segredo. Eu vou dizer o que eu tô suplementando hoje. Eu acho que isso varia um pouco na fase do certeza. ano, com os meus objetivos, né? Inclusive, eu fiz exame de sangue, a gente fez uma coleta ontem. Eu vi. Então, talvez eu reajuste alguma coisa depois disso. Precisa. Mas hoje eu suplemento muito questão de vitaminas, complexo B. Pra nós é essencial. Zinco, selênio, os principais minerais, assim. Magnésio, porque isso é algo, eu acho, quase um pré-requisito para todo mundo, né? Ele vai ser precursor de praticamente todas as reações enzimáticas que a gente tem no corpo. Então, magnésio é fundamental. A gente tem muita carência, né? O nosso solo é muito pobre, né? Se fala muito regiões vulcânicas que são ricas em magnésio, né? E outras áreas, né? E aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, toda essa questão de polivitamínico, até um parênteses, né? Tem muita gente que toma polivitamínico pronto de farmácia e acha que tá ok, que tá suplementando tudo. Gente, polivitamínico de farmácia é um pouquinho, quase nada de tudo, tá? Não respeita a individualidade, o exame de cada um, então sempre bom avaliar alguém antes, né, de pensar. Mesmo que pense, vitamina não faz mal, né, mas é sempre bom ter alguém acompanhando, assim. E normalmente tem açúcar e lactose, né, nessas fórmulas prontas. Sim. Que as pessoas não sabem. Então, as vitaminas, probióticos, estou suplementando hoje, glutamina, acho super importante para essa parte da barreira intestinal, vitamina D, o que mais? Creatina, para a questão de treino, né? E depois se descobriu tem muita coisa importante para a saúde cerebral. Sim, a gente já estava falando sobre essa questão dos estudos. Antigamente a creatina era condenada, né? Nossa, na nossa época, lembra, uns 20 anos atrás... Problema renal. Problema renal. Não podia usar creatina. A Anvisa baniu aqui, né? Sim, por uns anos. Sim, por uns anos. A gente não podia comprar. E eu vi também o doutor falou ali num post sobre a questão também hoje da função da creatina na função cognitiva, né? Isso. E... super importante, faz diferença. Sarcopenia, idosos. Também. Prescrição de creatina direto. Para idoso, eu acho muito coringa, porque sempre se pensou nessa parte muscular, de ter autonomia, né? Força para levantar da cama, para ir sozinho no banheiro, né? Mas toda essa parte mental, cognitiva, ele ajuda bastante. Super importante. Então... Amiga, o que tu trouxe aí pra eles, pra gente mostrar aqui? Não, aproveitando. Claro, trouxe creatina também. Tá no momento, Porque uma das coisas também que hoje eu vejo, assim, como cresceu muito também a parte do, vamos dizer assim, os atletas que não são atletas, né? São as pessoas que decidiram ter uma saúde melhor e vão praticar atividade física. Então, surgiu muito também a indústria dos suplementos. Acho que é bom, isso divulga também a parte da saúde, mas às vezes eu vejo essas fórmulas, eu me incomodo um pouco, tudo tem muito sabor, muitos aditivos, né? Então, assim, uma das coisas que é importante a gente salientar também é que na farmácia a gente tem a opção, por exemplo, a creatina, em geral a creatina é uma que, como ela não tem sabor, é a única que eles não botam, é sem sabor. A gente tem os peptídeos de colágeno sem sabor.
sabor, ou com sabor também, mas sabores naturais também hoje a gente tem disponível na farmácia. E o whey também, que isso é uma das coisas que outro dia, num evento que a gente fez, eu não aguento mais aqueles sabores. Então, o whey, existe o sabor natural que pode adicionar uma fruta, uma banana, um mirtilo, um morango, adiciona um sabor natural ali, antioxidante, já tem ação antioxidante. E esse whey é desnaturado, a gente já pode colocar na receita esse teu? Esse aqui sim, ele é o isolado, esse é o isolado. Então, por exemplo, esse whey isolado desnaturado, por exemplo, pode fazer um bolo e assar e colocar esse whey, entendeu? Ele aceita altas temperaturas, né? Então, você pode utilizar ele na culinária também, por ser desnaturado. Assim como os peptídeos de colágeno também suportam uma certa temperatura em gomas. Não sei se tu trouxe gomas, amiga, pra mostrar pra eles. Vou abrir uma aqui, que na realidade era então, deles, ali, os peptídeos de colágeno peptan são um tipo de colágeno que também suportam uma parte do calor. Então, a gente pode fazer outras coisas, inclusive dentro da cozinha com eles. Né? Então, os bombons também. Aqui nesse bombom a gente botou um ativo para o Crominex, que é para resistência insulínica, né? Então, o cromo em geral. E o silício para aquele alumínio também. Né? Então, ótimo. É um sérum aqui que a gente também tem para noiva bem linda. É isso aí. É um whey protein para pele, esse sérum, viu? Esse aqui, ele tem o ácido hialurônico de baixo peso molecular e o Biovaderm, que a Graciana apelidou ele de whey protein para pele. Porque, na verdade, mas ficou muito bom esse sérum, depois me diz. O Biovaderm, ele é um ativo que vem da membrana da casca do ovo, né? E aí, então, o equivalente dele, Biovabio em cápsulas, que é um ativo excelente para flacidez. A gente já tem alguns testes empíricos aqui em fotos, não podemos publicar, mas mostro depois para vocês. E o Biovaderm, e o Biovabio, na verdade, que é um conjunto, né, da linha Biova, da membrana da casca do ovo, ele atuou absurdamente em flacidez em pacientes pós-bariátricos, com a perda muito rápida de peso. Bem né? interessante. Então, perdeu peso muito rápido, não conseguiu melhorar o aspecto da pele, então a gente tem alguns resultados até com um mês só de suplementação de Biovabio. E um pós-gestante. Também? Que é uma coisa que eu tenho bastante, assim. Então, ele é um produto natural, porque vem, né, da membrana da casca do ovo, da membraninha branca. Sabe aquela branquinha entre... Sim. Isso aí. E aí tem o Biovaderm, que seria, né, essa membrana da casca do ovo de uso tópico, rico em glucosaminas, colágeno, ácido hialurônico. Então, o que aconteceu? A gente botou na pele e eu brinquei, eu disse assim, não, mas se vem da membrana da casca do ovo, eu poderia chamar de albumina da pele. Pois é. Mas eu disse, não, albumina não é todo mundo que sabe. Agora, se eu chamar de whey protein pra pele, vai pegar melhor. E pegou mesmo, o whey protein da pele. Chamado como whey protein da pele. E realmente faz uma diferença. Você vai gostar. Legal. Então, acho que era isso. A gente trouxe ali também os tipos de cápsula, que eu acho que o doutor Morgana já conhece, as cápsulas de clorofila, as de tapioca. A gente tem hoje as clean label, as gastro-resistentes, cápsulas oleosas. As bases que a gente normalmente utiliza quando é transdérmico, a gente tem hoje essa embalagem. Eu acho que era isso. Pessoal, aonde as pessoas encontram vocês nas redes sociais? E no trabalho também, onde trabalham, onde moram. Não moram não, só onde trabalham. E, então, nós inauguramos a nossa clínica em novembro do ano passado. Nós mandamos uma obra de clínica com um casamento. Excelente, fizeram um sucesso. É aquela parte, dá mais foco numa área. 100% numa, agora 100% na outra. E o nosso consultório fica na Florêncio Gartua, 69, bem no meio ali, entre a Mostardeiro e a 24 de outubro. Em Porto Alegre. Então, eu atendo só ali, presencialmente, e atendo online também. Perfeito. Né? Estamos ali também. Eu também atendo no nosso espaço e atendo na clínica da Lelaste, que também fica em Porto Alegre. Claro. Isso. Então, hoje estou nos dois lugares, assim. Não atende mais em Novo Hamburgo, doutor? Não, agora não dá mais tempo. 100% aqui. Não. E atende online também? Sim, online. A telemedicina, isso foi talvez uma das coisas positivas da pandemia, foi isso, com certeza. Né? Pacientes de outros estados, de outros países, assim. Sim. Então, é basicamente isso. Até um gancho, vocês falaram muito de suplementação e como são as coisas aqui. Em relação ao resto do mundo, eu tenho muita dificuldade em passar coisas manipuladas, assim. Eu tenho paciente dos Estados Unidos, em países da Europa.
Eles não têm a mesma infra que a gente tem aqui. Portugal está começando, até porque tem uma vertente das farmácias forte de manipulação e homeopatia. Em Lisboa. Lisboa, apenas. Alguma coisa na Europa... Na Europa não tem. Não, aqui a gente está muito na frente. Restante, não, assim, isso a gente tem plena consciência, né? De personalização de tratamento. Nos Estados Unidos tem muito a indústria dos suplementos, que daí às vezes a pessoa tem em casa tem 20 potes lá para ter, às vezes. É horrível. E é assim quando eu prescrevo. Aí ela vai procurar, por exemplo, aqui a gente vai formular o complexo B, a coenzima Q10, ácido alfa-lipóico, vitamina E, zinco, selênio, tudo em uma cápsula só. Lá ela vai ter o pote de selênio, pote de zinco, pote de coenzima. Então, além de ser trabalhoso, às vezes, para esse monte de frascos, tem a questão do custo também, né? Apesar de ser mais, vamos dizer assim, econômico lá para as pessoas terem os suplementos, mas a vantagem de juntar suplementos, ontem mesmo um nutricionista me pediu, me dá uma ideia de quanto custa 3 coisas, assim. Eu disse, 3 coisas tem que lembrar que tem um preço mínimo, né? Embalagem, frasco, manipulação. Se eu juntar isso, por exemplo, sei lá, dava 30 e poucos reais 30 e poucos outro, 40 e poucos outro, e aí eu disse, se juntou os 3, deu 70 reais. Então, assim, existe uma diferença aí, né? Nessa questão custo e praticidade, muitas vezes. A questão também as formas farmacêuticas que às vezes é um idoso, às vezes uma criança, às vezes a pessoa tem dificuldades nessa questão de deglutição, de cápsulas, então a gente pode ver opções, às vezes essa questão do sachê agora já tinha essa cápsula, mas agora está sendo mais divulgado, ao invés de usar sachê, que às vezes facilita muito para as pessoas hoje, se é uma dose um pouquinho menor, tem uma cápsula que chama Easy Cap, então ela já vem prontinha para abrir. E aí, às vezes, é um produto facilita, que facilita, por exemplo, se é criança ou um adulto que às vezes tem mais dificuldade de deglutição de cápsula, mas ele abre daí no suco ou na água, ali na hora às vezes é mais fácil, né? Então a gente tem essas opções que é bastante difícil. A gente bala, bombom, xarope, a gente tem outras, né, bastante, assim, possibilidades de formas farmacêuticas. Uma coisa que eu penso muito na questão que eu até falo sempre para os pacientes, além de a gente personalizar mais, a questão de ser algo clean. Porque essas fórmulas prontas, todas têm algum tipo, às vezes, esses dias eu peguei com uma paciente, tinha 4 tipos de açúcar. Num suplemento, gente, que uma médica tinha passado, sabe, para uma gestante. Não dá, sabe? Então, assim, isso pra mim é o que mais me pega na suplementação, de ser algo clean, sabe? De ser exatamente o que eu quero, na cápsula que eu quero, né? No tipo assim, no recipiente que eu quero, pra ser algo, assim, mais saudável, mais saúde mesmo. Que é isso tirar todos esses aditivos aí. Sim, os cacarecos que eu digo. A gente lá na farmácia, a gente tá sempre, assim, buscando alternativas nessa questão do mais clean possível, mais limpo, né? Desde então, as cápsulas vegetais, que há muito tempo tu utiliza só vegetais. A gente na farmácia como padrão, cápsula sem corante, sem dióxido de titânio, essa questão principalmente agora, essa questão tem a questão dos polióis, da sucralose, do acesulfame, então, porque alguns produtos prontos, eles têm esses aditivos, então, como é que a gente pode fazer algo sem? Então, a gente está sempre buscando uma alternativa, né, a gente trabalha bastante, hoje as crianças, né, têm buscado muito, então às vezes, como é que tu vai fazer um xarope sem sabor? Então, às vezes, o chocolate, esse 71%... Tu lembra que os xaropes eram 80% de açúcar? Os xaropes antigamente eram 70, 80% açúcar. Era açúcar. Imagina. O veículo. Claro, mascarava muito bem, né? Claro, tinha o veículo tinha o veículo para diabéticos, né? Que era mas que daí CMC, não tinha gosto nenhum, a gente botava alguma coisa. Mas aí tu tinha que botar o acesulfame ou a sucralose, ou a sacarina, na época, muitos anos atrás. Ou seja, não existia muita saída. A gente estava sempre no mato sem cachorro. Mas eu me lembro do xarope 70% e 80%. Eu me lembro disso. Inclusive na faculdade a gente fazia. Então na faculdade a gente aprende. Promovendo a obesidade a longo prazo, já com xaropes. Imagina. Então, estava lá na farmacopeia brasileira. Está? Não estava? Está na farmacopeia. A gente é que vai buscando essas alternativas mais saudáveis, né? Sim. Então, eu esqueci de complementar dos suplementos. Vocês me perguntaram, acho que eu não falei tudo ainda. Então, a gente continua, pessoal. Tem mais coisa por aí. Lembrei de 3 coisas. Eu suplemento com enzima Q10.
essa questão de produção de energia, de vitalidade, né? Ela é muito importante. Eu uso o Maxolve. Adoro o Maxolve, prescrevo Ele é muito prático, muito. Nossa, é muito bom. Ele é muito bom. Beta-alanina, para questão de treino, para resistência no treino, essa fadiga muscular, aquela queimação no músculo. A beta-alanina, ela ajuda demais nisso. Aquela paretesia. Aquela parestesia, aquele formigamento, assim. Sabe que esse é um suplemento que eu nunca tomei. Então toma, tu vai adorar aquele formigamento. Ela é muito boa. É ótimo. Tem indicação até para quem tem neuropatia diabética, ele ajuda nisso. Tem várias justamente coisas, assim. para conseguir sentir, para ter circulação nas regiões periféricas, né? Essa parte neural, assim. E eu tô usando alguns meses, uns 2 meses, eu tô testando CBD. O óleo de cannabis. Bem interessante, tá? Mais pra dor, doutor, ou pra... Pra mim é um pouco mais pra questão de estresse do dia a dia. Né? Eu não tinha nenhuma indicação, assim, super importante. Mas mais pra eu testar, avaliar como é que é. Porque eu tô indicando pra alguns pacientes. Para estresse, ansiedade, já tem bastante estudos, assim, bem interessantes. Sabe que a minha gineco, a Fê, né? ela tinha já, a gente já estava estudando porque eu tenho endometriose. Então, muita dor. Então, a gente estava vendo o CBD para minha dor, mas a gente conseguiu solucionar com outro hormônio. Então, é aquela história. Só vamos parar de utilizar o que está funcionando quando ele parar de funcionar, né? Então, agora, nesse momento, está tudo bem, tudo ótimo. Mas o CBD já era uma alternativa. Ela, inclusive, está fazendo um estudo sobre CBD para mulheres menopausadas. Ai, que legal. Muito bom. É um mundo à parte, eles estão estudando É. milhares de coisas, Claro. assim, e é bastante promissor para muitas áreas. Sabe que as pessoas perguntam, né? Às vezes assim, quantas cápsulas tomo? Eu tomo bastante cápsula também por dia, né? Então, tem farmácia. Essa pergunta eu tiro fotos, boto na mão, vou botando os nomes, eu boto lá mesmo. É interessante, mas eu acho, não é porque eu sou dona de farmácia, mas eu acho que pelo menos é que nem eu sempre digo, o básico bem feito, assim, um polivitamínico, um complexo B, um magnésio, um ômega 3, claro que com a indicação adequada ali, né? De tipo, quantidade. Quantidade, porque senão também as pessoas às vezes erram muito nisso. Mas eu acho que suplementos que salvam bastante, assim, ômega 3 com enzima Q10, não difícil de faltar, né? E não é por capricho, né? Não. Para ter saúde mesmo, às vezes precisa suplementar várias coisas, querendo ou não. Ninguém né? consegue encontrar tudo na comida todos os dias. Impossível isso. É impossível. Se a gente avalia pelos exames laboratoriais níveis de vitaminas, a gente não se atenta à referência do laboratório, né? A gente sabe que não é baseado em parâmetros de saúde. Então, uma vitamina B12 excelente tem que estar no mínimo em 600. Muitas pessoas têm entre 300 e 400 que está dentro da referência, acho que está bom, mas às vezes precisa suplementar, né? Com certeza, concordamos com isso. É bem importante esse acompanhamento. Gente, ficamos muito felizes com a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, viu? Adorei. Que bom. Muito bom esse bate-papo aí. Bom. Eu também passo rápido. Podia ficar mais demais. tempo falando. Olha aí. Passa muito rápido. Eu que controlo aqui, mas eu sou controladora do tempo, dos horários aqui. Ariana. Ele tá acostumado, ele realmente tá acostumado. Mas não é por mal. Isso, a gente controla para que saia tudo o mais organizado possível. Não, tá certo. Tá bom. Alguém que te entende, Morgana. Alguém que me entende. Eu entendo perfeitamente. É bem isso, eu também sou muito, assim, não é controladora máxima, mas assim, de tentar prever as coisas. Claro que as coisas não vão sair exatamente, mas se a gente não prevê, não tenta manter uma organização, a chance do negócio desengrigolar é 200%, né? Somos injustiçadas, porque chamam de controle aquilo que a gente chama de organização. É diferente. Doutor, mas eu lhe entendo. Eu sou virginiana com ascendente câncer, então eu sou a pessoa que às vezes, assim, o câncer tem que ter dar um de vez em quando. Amiga, vamos. É a palavra que eu mais uso com ela. Amiga, vamos. Mas dá sempre certo. Dá sempre certo. Então, eu acho uma parceria perfeita. A gente se complementa muitas coisas. Que eu ia dizer, tem que ter o equilíbrio. Não, a minha tatuagem é um foguete. Né? Vai a palavra de ordem. Ai, gente, foi um prazer. Foi um prazerzão. Obrigado pelo convite, gente. Que bom, obrigada.